receber uma pergunta de um caso clínico de um colega, Dr. Carlos, perguntando: Oi, Patrícia, uma mãe de uma menina começou a usar um K1, mas nunca mais voltou para consulta. Aí eu perguntei quanto tempo que a criança ficou usando o K1 sem assistência do dentista. Ele disse que ficou 2 anos com o mesmo K1. Agora mandou fotos com esse estado gengival. Nas fotos mostrava as gengivas, as papilas gengivais edemaciadas, mas generalizado. Já falei sobre isso, vou falar de novo. O aparelho, em que situação pode causar essa inflamação? Nenhuma, o aparelho não causa essa inflamação. Obrigado e beijo. Aí eu coloquei, ok. Aí eu perguntei, né, quanto tempo que essa criança usou o K1 sem a assistência do cirurgião dentista, sem tratamento, usando por conta própria. Aí ele respondeu que ficou 2 anos com o mesmo aparelho. Aí eu falei, ok, em primeiro lugar, a responsabilidade não é sua. Os responsáveis pela criança precisam estar cientes disso. Qualquer coisa que aconteça com a criança com o aparelho em casa, 2 anos sem assistência do dentista, não é responsabilidade do dentista. Eu preciso falar isso para ele, ele precisa falar. Não sei qual foi a conversa com essa família. Em segundo lugar, a vida útil do aparelho é de, no máximo, estourando 1 ano. A gente não sabe como que... Por isso que eu peço para trazer o aparelho toda vez. Por quê? Eu preciso ver se tá na época de trocar. A gente sabe que tem uma duração aí de mais ou menos uns 6 meses, né? Que dentro do protocolo. Mas é importante você ver o estado de higienização desse aparelho. É importante você ver se o tamanho já está sendo pequeno, se precisa fazer essa troca de tamanho antes dos 6 meses. E se tem alguma mancha ou marca naquele aparelho que acuse alguma coisa. Ou se no silicone tiver a impressão das cúspides dos dentes, significa que está apertando o aparelho. E aí a gente vai passar as orientações do protocolo de uso correto. Se tiver rasgando, é porque a criança está falando com o aparelho na boca e às vezes eles pegam o aparelho, vira o aparelho assim, ó, e morde do lado. Então, tem de tudo. Então, é importante levar o aparelho na consulta todo mês para observar esses aspectos, tá? Então, a segunda coisa que eu falei para ele foi sobre a vida útil do aparelho em relação ao silicone, porque o aparelho de fase 1 é de silicone, o K1. E também existe uma vida útil esse aparelho, ele não é para ficar a eternidade na boca da criança, ele sofre alterações com o meio, com o pH bucal e com uma série de coisas, né? Inclusive com a força muscular, ele sofre alteração, tá? Ele se deforma, por mais que ele seja de silicone, seja resiliente. Isso foi o segundo item. Terceiro item, ela corre o risco, isso foi minha resposta, eu copiei e colei para pôr aqui para ir lendo. A paciente corre o risco de ter a necessidade de trocar de tamanho de aparelho, pois a criança está em fase de crescimento e desenvolvimento. E se ela crescer e o aparelho não for trocado, corre o risco do aparelho travar o crescimento dela. E aí, ao invés das arcadas expandirem, vai ficar ali limitado dentro do formato daquele tamanho de aparelho. Pode ter mordida cruzada e pode até ficar de topo, limitando aí esse crescimento e não proporcionando o que a gente quer, que é um bom desenvolvimento maxilomandibular através do estímulo da musculatura, não só com o uso do aparelho, mas evoluindo por um aparelho como o K2, que vai ter grade, e também com os exercícios, tá? Aí depois, no quarto item, que eu quis alertar o colega, esses sinais clínicos que ela apresentou de gengivas avermelhadas, as papilas gengivais edemaciadas e avermelhadas, estava bem avermelhado mesmo, são característicos de quem está sugando o aparelho, tá? Isso é comum em pacientes ansiosos ou que tem uma criação muito rígida ou tá passando por uma fase emocional muito importante. Ele acaba colocando o aparelho, ele
suga na hora de dormir aquela tensão emocional que passou durante o dia ou está passando durante os últimos dias, acaba se refletindo na respiração e na sucção do aparelho durante o uso. Por isso que já deveria ter sido trocado, porque o dentista, se a criança tivesse indo todas as consultas, ele ia observar isso, já ia corrigir logo no começo, ia trocar de aparelho, porque o aparelho de fase 1, por ele ser muito maleável, se a criança tem essas características que eu comentei agora, pode acontecer isso. E aí a gente faz o aconselhamento, as recomendações necessárias para ela não fazer mais esse tipo de sucção no aparelho e também já programa uma troca de modelo de aparelho onde não acontece isso. No aparelho de fase 2, de fase 3, essas coisas não acontecem mais. Então, eu achei muito interessante essa situação para compartilhar com todo mundo, porque muitas vezes o colega não consegue explicar, ou às vezes a própria família entendeu, mas acha que não precisa levar no dentista. Ou tem muita gente que fala assim, Patrícia, eu vou mudar para outro país, ou tenho familiar em outro país, é possível atender à distância? Eu não atendo. Se finalizou aqui comigo alguma fase, eu consigo falar para esse paciente que ele pode utilizar quando eu consigo fazer toda a análise, o histórico e a avaliação desse paciente, se é possível ele utilizar à distância. Mas o tratamento fica muito limitado. Então, é melhor, por conta de todos esses cuidados, é melhor a gente garantir apenas os pacientes que conseguem vir presencialmente, tá? Os que moram em outro país ou moram em outro estado, que seja muito longe, já vai ficar com o tratamento realmente muito limitado em relação aos nossos cuidados, tá? Então, eu achei importante compartilhar isso com vocês. Se ficar alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode colocar debaixo desse vídeo ou no particular que eu respondo. Até o próximo!